as barragens que romperam em Minas Gerais. Nós vamos gravar a fala do André Trigueiro na CBN, tá? São pelo menos 19 pessoas desaparecidas depois desse acidente, né, do rompimento de duas barragens da mineradora Samarco na região de Mariana, região de Bento Rodrigues, em Minas Gerais. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora em Mundo Sustentável com o André Trigueiro. André, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvinte. Qual é a reflexão que a gente pode fazer após uma catástrofe, acho que a gente pode chamar de catástrofe, que ocorreu em Minas Gerais? Primeiro, a gente reconhecer que tudo que foi dito até agora sobre o rompimento dessa barragem não expressa a realidade sensorial terrível, assombrosa, um pesadelo, você imaginar que 62 milhões de metros cúbicos de uma massa mal cheirosa de lama e de água desça morro abaixo, varrendo tudo que tem pela frente numa velocidade estimada de 70 quilômetros por hora. São muitas as perguntas que a gente precisa fazer e que precisam ser devidamente respondidas, porque é um absurdo um país com o protagonismo que o Brasil tem na área da mineração, num estado chamado Minas Gerais, que é onde essa atividade é mais intensa, no intervalo de pouco mais de 20, 25 anos, pelo menos 5 episódios graves desse tenham acontecido. Rompimento de barragem de rejeito, que é uma obra em tese de engenharia. E engenheiro não brinca em serviço. Engenheiro, por exemplo, tem que trabalhar com redundância, uma expressão que eles usam. O que significa isso? Uma margem de segurança suficiente, por exemplo, para que um pequeno abalo sísmico, como o que se verificou horas antes do rompimento da barragem, não seja pretexto para justificar o que aconteceu. Em obra de engenharia séria, barragem de rejeito não é suscetível a qualquer tipo de ruptura, rompimento por causa desse abalo sísmico. Não faz sentido. Segundo, não faz sentido você ter duas barragens sobrepostas da Samarco, morro acima, e já sabendo, porque o licenciamento, o processo de autorização para que você tenha essas represas, essas barragens de contenção de rejeito de minério de ferro, o licenciamento pressupõe um mapeamento de risco. Quer dizer, se algo acontecer a montante, né, quer dizer, na parte de cima, você tem que saber o que vai ocorrer a jusante, na parte de baixo. Os órgãos ambientais, ao que parece, fizeram esse diagnóstico e reconheceram que havia morro abaixo, exposição a risco de perda de vida, fora biodiversidade, fauna, flora, etc. Daí porque não faz sentido, em ocorrendo como ocorreu a ruptura da barragem, você não ter, Pétrea e ouvintes, e é um absurdo isso, nenhum sistema de alerta eficiente. Aí o engenheiro da Samarco dando entrevista coletiva dizendo, não, nós ligamos para os líderes comunitários. Primeiro problema, onde já se viu, esta que é a 10ª maior exportadora do Brasil, foi em 2014, a Samarco, que pertence à Vale do Rio Doce, a Enes Vale do Rio Doce, a Vale, e é uma mineradora australiana, não é pouca coisa não. Como é que uma empresa como a Samarco, numa situação de emergência, quando você tem que ter um protocolo de resposta ao acidente, você pega no telefone para ligar para líder comunitário, com o agravante de que o líder comunitário de Bento Rodrigues é um dos sobreviventes, e ele disse, ninguém me ligou. Como é que se faz? Como é que deveria ser feito? No mínimo você ter sirenes instaladas para soarem em alto e bom som no momento em que ocorre um problema, um acidente. Aí a gente vai compartilhar aqui a responsabilidade por não haver esse sistema entre a Samarco e quem definiu a Política Nacional de Segurança de Barragem, aprovada em 2010, e que não torna, nos termos da lei, obrigatório
obrigatória a instalação de sistema de sirene. Minha presunção, Pétria, não posso afirmar, presunção. Quem aprovou a política, aprovou sob os auspícios do lobby da mineração, que certamente viu nisso um custo adicional desnecessário. Então a lei não obriga o empreendedor a instalar sistemas, eu diria, rudimentares, hein? Rudimentares. Sirene, sistema rudimentar, de alerta para a população que estiver na linha de tiro. E essa linha de tiro dessa massa fétida, mal cheirosa, hein? De lama e de água, segue viagem, vai chegar amanhã no Espírito Santo. O problema está apenas começando, Pedro. Está apenas começando. Essa maçaroca de lama e de água fétida avança na direção do Espírito Santo, está alcançando a bacia do Rio Doce e deverá chegar amanhã à tarde. Em pelo menos 3 cidades capixabas, uma delas Colatina, com mais de 100 mil habitantes, que já anunciou a suspensão do abastecimento de água, porque a massa segue seu curso. É um problema de gigantescas proporções. Aí também vem o representante da Samar para dizer, não fiquem preocupados, essa lama é inerte, que no jargão de engenheiros de mineração, ou do setor químico, né, que também usa-se essa expressão, é o termo consagrado na lei, não oferece risco à saúde humana. Bom, não oferece risco à saúde humana, mas essa monstruosidade dessa tsunami equivalente a 25 mil piscinas olímpicas tem a capacidade, pela sua composição, de tamponar o solo e determinar um efeito perverso sobre os nutrientes da terra. Então, a um só tempo você está dizimando vidas humanas, patrimônio das pessoas, a história delas foi varrida do mapa. Você está assoreando o rio, você está destruindo mata ciliar, você está tamponando o solo, e isso num raio de centenas de quilômetros. Quer dizer, é difícil nesse momento a gente ter com precisão o tamanho do estrago causado por mais uma ruptura de barragem de rejeito de minério. Há poucos anos atrás a gente teve na Cataguases papel e celulose também em Minas Gerais o rompimento de uma barragem que determinou, entre outros graves problemas, na parte final do Rio Paraíba do Sul, que veio descendo de Minas Gerais, alcançou a bacia do Paraíba do Sul até a Foz. Milhares de pessoas ficaram sem água durante várias semanas, porque a água do rio ficou completamente abalroada por essa tsunami de lama. Tinha um projeto chamado Projeto Piabanha, de repovoamento de um peixe que tem um valor comercial, que é histórico na região. Foram vários anos de repovoamento, gerando emprego e renda, etc. Acabou a Piabanha no Paraíba por conta dos rejeitos da Cataguases Papel e Celulose. A pergunta que fica no ar é a seguinte: a Cataguases Papel e Celulose é o precedente mais recente de um problema que, como eu disse, ocorre com maior frequência do que o desejado em se tratando de obras de engenharia. Engenharia é uma ciência exata, Petri. Você não estima, você não fica... eu acho que... Não existe eu acho que em engenharia. Então você tem que ter redundância. E na engenharia você aprende com os erros, você aprende com os acidentes. Qual é o aprendizado que a gente teve até hoje com os acidentes anteriores a esse? Dessa empresa, da Vale e dessa mineradora australiana. Parece que a gente está vendo aqui na forma de lama a tragédia da Boate Kiss. Porque se a gente fizer hoje reportagens sobre quais são as rotinas nas casas noturnas e boates do Brasil, após aquele gravíssimo incêndio que asfixiou, sufocou jovens de Santa Maria, que até hoje ninguém foi preso. E esses protocolos de segurança das boates e casas noturnas ainda não foram suficientemente ajustados para que os pais possam dormir tranquilos de madrugada, sabendo que seus filhos estão se divertindo em lugares seguros, com extintor de incêndio, rota de fuga,
materiais devidamente vistoriados por corpo de bombeiro, etc. A gente está vendo acontecer aqui em Minas Gerais, já já no Espírito Santo, mais um capítulo de uma novela que não deveria estar no ar, Pedro. Pois é, André, a gente vê isso, esse paralelo que você fez aí com a Boate Kiss é muito importante para a gente ter a dimensão, talvez, justamente da falta de responsabilidade no que as obras são realizadas no país, né? É mais um desmembramento. A gente vai acompanhar essa história, é claro, a gente vai ter até que falar mais sobre isso, André, mas por hora eu já te agradeço a reflexão que a gente faz esse dia de tristeza diante dessa situação, dessa calamidade que houve aí no município ali de Mariana, na região de Bento Rodrigues. E rapidinho, só para arrematar, você já disse isso. Não tem que esperar nada na justiça. Quer dizer, a responsabilidade objetiva, nos termos da lei, é da Samarco. Não tem que esperar investigação nenhuma. A responsabilidade objetiva é da Samarco. Ela já precisa começar a assinar um monte de cheque em branco para fazer valer o direito das pessoas, o direito das comunidades diretamente atingidas por esse desastre. Tá aí o registro. André, super obrigada e até amanhã. Até amanhã.